Como começar na advocacia? Uma pergunta que sempre me fazem, tanto advogados que já têm um pouco mais de experiência que eu, ou pessoas que pegaram agora a carteira, é como começar na advocacia. Peguei minha carteira da OAB, e agora? O que fazer quando você não tem contatos, você não tem aquele network já inicial que a maioria das pessoas já tem? Algumas pessoas têm contatos na família, ou já estão dentro de um escritório, mas acontece que às vezes você pega a carteira da OAB e você não está dentro de um escritório, você não tem contatos, seja da faculdade ou qualquer outro. Então, assim, é uma pergunta que sempre me fazem porque eu vim dessa forma e agora eu já estou conseguindo construir muitas coisas interessantes, mesmo com pouco tempo, né? Uma coisa que sempre me perguntam é se vai ser associado ou se vai ser autônomo. Para mim foi uma coisa muito fluida, porque eu queria ser associada a princípio, porque eu queria ter mais experiência, mais confiança, mas assim, né, com o tempo veio aparecendo clientes e eu fiquei naquela coisa assim, eu aceito os clientes ou eu continuo tentando ser associada? Então eu me vi numa situação que eu tinha que tomar uma atitude e conseguir um cargo como associado, nessa época em que eu peguei a OAB, durante a pandemia, foi muito complicado, porque muitas pessoas fecharam os escritórios, pessoas com 2, 3 anos de advocacia, que apesar de serem jovens advogados, já tinham uma carga de experiência muito maior que eu, que era recém-formada. Então os escritórios, eles estavam dando preferência para essas pessoas, é compreensível. Então assim, não estava sendo fácil ser inserido dentro do mercado de trabalho dessa forma. E assim, foi aparecendo os clientes e a gente fica naquele desespero de o que fazer agora. Então comecei a buscar meios. E aí eu pensei, vou começar a ser autônomo então. Tenho que seguir, tenho que continuar. Então foi isso que eu fiz. No início bate muito desconforto, né? E também a falta de confiança. Então uma coisa que eu percebi que me ajudou muito foi procurar fazer parcerias nesses primeiros clientes que apareceram para mim, porque dessa forma eu poderia aprender como advogar na prática com advogados experientes e também ia começar a criar uma rede também de contatos, de network ali. No início é muito difícil você conseguir parcerias, porque você é inexperiente, é jovem advogado e as pessoas, principalmente, elas não conhecem o seu trabalho. É muito difícil uma pessoa te procurar para fazer uma parceria com você quando ela não conhece o seu trabalho, ela não sabe qual é a área que você tem mais domínio. Então é muito difícil. Então quando você pega o seu cliente que você prospectou e busca um advogado para poder fazer parceria, a partir daquele momento ele vai conhecer o seu trabalho. Então futuramente ele pode fazer parcerias com você e também te apresentar para outras pessoas que podem fazer parceria com você. Então assim, é uma forma de você iniciar. Aí assim, como conhecer esses advogados? Às vezes podem ser pessoas que eram da sua faculdade, professores, que tem alguns professores da faculdade também advogam. Podem ser pessoas que você conheceu no digital também, dentro do Instagram, por exemplo, do LinkedIn. Então, assim, é uma coisa muito interessante, uma forma de você iniciar. E foi dessa forma que eu comecei, porque eu não tinha contatos da faculdade, eu não tinha network com outros escritórios. Então, assim, para mim foi dessa forma que eu comecei. Meus clientes que apareciam, eu procurava pessoas para me acompanhar, até mesmo para poder prestar um serviço bom para o cliente, porque quando a gente é inexperiente, a gente acaba cometendo alguns erros, sim. Então, quando você tem alguém experiente com você, isso não acontece. Além de você aprender, você ainda presta um serviço muito melhor para o seu cliente e que fideliza o seu cliente. Então, é algo muito interessante. Então, assim, o primeiro passo para mim, assim, foi decidir o que eu faço, se eu vou ser autônoma ou ser associado. O ser associado traz um pouco mais de segurança, tanto financeira quanto de experiência. Porém, a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer. No meu caso, eu fui levada para a vida da advocacia autônoma. E isso pode acontecer com muita gente, ainda mais com o mercado que a gente tem. Então, é algo muito interessante buscar estudar, buscar meios para você conseguir seguir na advocacia autônoma mesmo. Porque, para mim, foi fluido. E o mais difícil assim, que eu vejo hoje na advocacia autônoma, para mim, ainda pela questão de eu não ter muitos contatos, é a questão da prospecção. Mas hoje, com a rede de contatos que eu fiz, mostrando o meu trabalho e me aperfeiçoando nas áreas que eu atuo, eu consegui fazer várias parcerias. Então hoje a maioria dos meus clientes são parceiros.
E as pessoas me procuram para fazer parcerias, para mim poder tirar uma dúvida, ou então fazer até um parecer, analisar um caso concreto. Então isso é muito interessante, porque eu vou fazer ainda 6 meses de advocacia e eu já estou prestando esse tipo de serviço para pessoas que são advogados há 2, 3 anos, ou até mais. Então é algo que para mim assim, é muito bacana e foi muito construído aos poucos. E eu utilizei muito mesmo o marketing digital nesse sentido. Eu comecei ali no Instagram mesmo, como quase todo mundo hoje começa. Eu acho que o que eu menos utilizo hoje é o LinkedIn, mas o LinkedIn ele é muito bom pela questão do algoritmo dele. O algoritmo dele, quanto menos pessoas usam, melhor o alcance. E não tem muitas pessoas que usam o LinkedIn hoje em dia. Tem muita gente que usa, mas ao mesmo tempo não é o mesmo tanto que no Instagram, por exemplo. Então, algo muito interessante também. Mas para mim, para o que eu queria, para as minhas estratégias, o Instagram fez mais sentido. E foi ali que eu comecei. Comecei a fazer vários cursos, me aperfeiçoar na área que eu queria trabalhar. E também pensei muito no que aparecia para mim. Eu comecei a advogar muito direito de família por causa disso, foi porque o que mais aparecia para mim era causa de direito de família. Então, para mim fez muito sentido começar a me aperfeiçoar o máximo possível, seja com cursos. Então, assim, eu fui atrás dessa forma e fui compartilhando ali a minha trajetória nesse sentido. E é por isso que hoje em dia eu tenho muita parceria de direito de família e eu presto esse serviço para os outros advogados. Então, assim, foi uma trajetória aos poucos. Às vezes é uma coisa simples que você vai fazendo, que vai crescendo. No início é realmente muito difícil, mas assim, você consegue fazer sozinho. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que entendo muito de tecnologia, mas eu consegui fazer meu próprio site. Ele não é um site muito complexo, mas ali eu conseguia publicar os meus artigos, eu conseguia ter contatos com os clientes e também passa um pouco mais de profissionalismo, né? E eu gosto muito de escrever artigo, então para mim é algo muito interessante, foi ali que eu comecei a divulgar e também mostra que você tem conhecimento sobre a área. E, então assim, acho que os primeiros passos para você sair dessa questão de não ter contatos, não conseguir prospectar, é você começar a aparecer no digital. Eu acho que é uma excelente ferramenta, porque os primeiros clientes da maioria de todos os advogados são colegas, são amigos, são parentes, a maioria. Mas assim, quando você não tem muito contato, não tem a família muito grande, não tem muito contato com a família, então fica muito difícil para você conseguir prospectar. Mas ali dentro do digital você consegue demonstrar essa sua expertise, você consegue mostrar que você entende daquele assunto e aí começar a criar uma rede de contatos. Não é do dia para a noite, mas aos poucos você vai demonstrando isso e vai crescendo e vai surgindo as oportunidades. E na advocacia eu acho que a gente tem muito o que fazer as oportunidades também, não adianta só esperar. Então assim, tem que ir atrás e os primeiros passos para mim são esses. Aí eu acho que uma outra coisa também que me pergunta muito é em relação ao escritório. Ter ou não ter o escritório? Eu vejo que muitos advogados, a maioria hoje em dia, principalmente jovens advogados que começaram a advogar dentro da pandemia, não tem escritório. Eu acredito que vai de acordo com cada cliente que você tem para atender, tem a ver com a sua demanda. Por exemplo, eu conheço muita gente que trabalha com LGPD e a pessoa não tem escritório físico, porque a maioria das reuniões são feitas de forma digital, ou então na empresa que contrata para fazer, né, a adequação à LGPD. Então não faz muito sentido para essas pessoas terem escritório, então faz tudo bem. Já outro cliente, por exemplo, o previdenciarista, muitas vezes ele quer ir até o seu escritório. Lembrando que tem que pensar na toda a questão da acessibilidade, de serem pessoas idosas, a maioria. Então, assim, é algo que você tem sempre que pensar qual é a sua área, vai ser necessário, e a acessibilidade. Hoje em dia a gente tem vários coworks, são várias que têm opções muito boas. Então, assim, às vezes você pode pegar uma pessoa e fazer parceria. Por exemplo, o que aconteceu no meu caso. Eu tenho uma sala no escritório que é um cowork, é uma sala própria da gente, privada, mas é dentro de um cowork, a gente divide e o valor sai muito, muito baixo e a gente tem acesso a recepcionista, sala de reunião, então assim, e é tudo no térreo, então a gente consegue atender clientes que sejam idosos, que não tenham tanta acessibilidade em um lugar com escada. Então, assim, é algo que tem que se pensar, mas é interessante sim, você tem que analisar. Para mim fez sentido ter escritório, mas não necessariamente é algo que você precisa ter no início. Eu acho que pensar primeiro no network, no digital, talvez seja um principal. O bom de você estar dentro de um cowork é que você conhece várias pessoas ali dentro. E ali você consegue fazer parcerias. Para quem não tem nenhum contato, é uma forma muito boa de você conhecer pessoas. Se você abrir uma sala privada só sua,
provavelmente você não vai ter acesso às salas que não estão ali junto com você, com as outras salas do prédio. Já no cowork você consegue ter esse acesso às pessoas, você consegue ter essa proximidade e então ali, a partir dali, você começa a se desenvolver e conseguir parcerias. Então, algo também a se pensar, se for dentro das suas estratégias, do que é melhor, né? Porque eu acho que cada um tem que seguir aquele projeto que cada um tem. Então, assim, você que está passando por dificuldade no início da carreira, saiba que é assim para todo mundo. Desde a pessoa que tem contatos até a pessoa que tem dinheiro também, elas podem ter facilidades, mas para todo mundo é difícil, porque a advocacia é uma profissão de relacionamento e de confiança. O cliente tem que confiar em você. Então, assim, não é do dia para a noite que essa pessoa vai conseguir. Muitas vezes a pessoa tem uma condição financeira melhor, mas ela não tem os contatos. Então, assim, é todo um trabalho que você tem que ser feito e toda uma estratégia, mas no início é realmente muito difícil para todo mundo. E cada dia é um dia diferente, né?